Seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre redes sociais corporativas e o convidado do dia é o administrador Luiz Carlos Afonso, que é autor do livro Redes Sociais Corporativas, Como Implementar e Aferir Resultados. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Sim, quero agradecer, né? Para mim é um prazer estar aqui, né? Eu sou administrador desde o início da minha carreira, enfim. Já tive aqui na década passada ministrando várias palestras sobre temas relacionados à educação à distância, gestão do conhecimento, terceirização e tecnologia da informação. E com a evolução da tecnologia, quer dizer, hoje a gente está aí com as redes sociais muito em voga, né? E aí é o tema da vez, né? Trazendo esse tema que é super atual, como você mesmo disse, quais são as principais diferenças e semelhanças das redes sociais corporativas, que é o que você trata no seu livro, e das redes sociais externas, as que o público conhece? Bem, a gente tem o seguinte, no meu livro, né, eu inclusive comento um pouco isso. A gente, antes de mais nada, as redes, elas sempre existiram. Redes e comunidades, elas sempre existiram, né? As redes offline, enfim. A grande diferença que ocorreu é que, com o passar dos anos e com a evolução da tecnologia, começaram a surgir as redes sociais corporativas, né? Muito diferente das redes sociais externas, que as pessoas imaginam que as redes sociais externas é que realmente começaram primeiro, mas não foi isso, foram as redes sociais corporativas. Então, as redes sociais corporativas, pelo próprio nome diz, né, você está tratando isso dentro do ambiente corporativo, né, dentro de uma organização. E as redes externas, elas, assim, qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode se cadastrar, enfim. A diferença é um pouco essa, né, a evolução dessas redes e que você tem a rede externa, né, que as pessoas de um público geral elas participam com os mais diferentes objetivos, né, e as redes corporativas para tratar das questões internas às organizações. É muito pouco usado no Brasil, né? Então, você falou da evolução tecnológica. De que forma que ela teve impacto no avanço dessas redes? Bem, eu também acabo tendo que me referir muito ao meu livro, né? Porque assim, as redes, primeiro a gente teve lá o início dos computadores em 1970, depois a internet começou em 95, mas a internet entre 95 a 2001, ela simplesmente era um livro eletrônico, né? Então as pessoas não podiam ainda ter uma interação, né? E a partir de 2002, por aí, você começou a ter a questão da interação, né? Ou seja, a relação entre as pessoas. E aí a evolução ela foi acompanhando automaticamente esses tipos de redes, né? Uma rede, né? Você tinha a rede que simplesmente as pessoas se comunicavam, né? Mas assim, era uma relação que a gente chama de um para um, né? Quer dizer, a pessoa com o computador e vice-versa, né? E a partir de 2004, com a chamada Web 2.0, esse processo ele sofreu essa mudança, né? E automaticamente passou a ter todo esse processo de interação. Começaram a surgir os cursos à distância, as pessoas começaram a ter todo um processo de interação e hoje a gente tem aí as redes corporativas, né? Então acho que essa é a diferença, né? Que acho que você, ao ver, né? Quer dizer, quem tiver que assistir a minha palestra, né, lá no site, vai poder observar essa diferença, quer dizer, a evolução das redes que automaticamente aconteceram de acordo com a evolução da tecnologia, entendeu? Perfeito. Falando do mundo das organizações, de que forma que a implementação de redes sociais corporativas pode ajudar a alcançar bons resultados dentro de uma empresa? A gente tem duas questões, né? Eu acho que a primeira questão, que eu também falo isso na minha palestra, e isso não está no livro, o estado da arte no momento, né? O que a gente está vivendo, né? O que nós estamos vivendo no momento. No momento, pessoas assim, da sua idade, né? Da geração Y, que está chegando no mercado de trabalho,
e elas estão acostumadas a trabalhar em rede, né? Quer dizer, estão acostumadas a se comunicar em rede, né? E se chega nas organizações e encontra aquela estrutura, entendeu, engessada, que foi né? Quem é administrador sabe do que eu estou falando, né? Cheio de níveis hierárquicos e toda aquela estrutura engessada, ela vai ter dificuldade. Então, se as organizações não se prepararem para poder trabalhar em rede, ela vai ter grande dificuldade, né? Agora, o maior ganho desse processo todo é a questão, né, da questão do registro do conhecimento, né? O que a gente chama do conhecimento tácito para o conhecimento explícito, né? Então, o que a gente percebe, né, de uma maneira geral, é que nas organizações, as pessoas, o conhecimento é poder, né? E se conhecimento é poder, se você não tem esse conhecimento registrado, né, aquela pessoa tem poder. E aí, automaticamente, fica difícil, né, você transferir o conhecimento para o outro, né? Então, quando você entra para uma organização que ela automaticamente trabalha em rede, quando está se trabalhando em rede, automaticamente você está registrando todos esses conhecimentos, né? E se está registrando, fica muito mais fácil você documentar, fica muito mais fácil você sistematizar, né? E aí, automaticamente, muito mais fácil passar para quem está entrando, entendeu? É meio que as organizações acompanharem essa evolução tecnológica, né? Sim, com certeza. Isso, assim, tá aí na área de ensino, né? O ensino está lá, né, com quadro, né, com quadro de giz, etc. Tal, e o aluno chega na escola, na faculdade, e ele não consegue estudar. Não consegue, não se muda o sistema de ensino, então ele não consegue estudar, porque ele está acostumado, né, o mundo dele, o dia a dia, ele nasce, né? Ele nasce no mundo das redes, então não tem como ele evoluir. Se você não muda o sistema de ensino, o processo é complicado da mesma forma. Por isso que as instituições, as organizações novas, né, como você vê esses players americanos, um Google da vida, um Facebook, enfim, essas organizações novas, né, que estão aí no mercado com gente nova, elas assim, sabem que deve trabalhar dessa forma, né? E aí, assim, é prazeroso para essas pessoas estarem nesse processo, entendeu? Então, assim, pessoas, né, na minha idade, né, que sabe, muitos que, né, já estão nesse processo de se aposentar, não se acostumaram com isso. Eu sempre tive acostumado, porque sou analista de sistema, ser graduado em administração, mas, né, a minha primeira pós foi em análise de sistema, então sempre convivi com a informática. Mas quem não é da área, eu acho assim, tem uma grande dificuldade, porque viveu num mundo, né, e acaba trabalhando em outro. Eu, por exemplo, sou gestor de uma rede corporativa, né? Eu sou gestor da rede RIPSA, né, do Ministério da Saúde, que eu trabalho na empresa, no DataSUS, na empresa de tecnologia de informação, e é uma rede que tem 410 pessoas. Então, essas pessoas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, de várias instituições, vocês têm várias sub-redes entrelaçadas. A dificuldade de fazer com que todos usem a rede é muito grande. Por quê? Porque as pessoas elas já estão numa faixa etária que estão acostumadas, né, com e-mail, estão acostumados com outras informações. Na minha palestra eu falo muito isso. E-mail, pelas pesquisas, está acabando, né, porque as pessoas não estão usando mais e-mail, né, elas estão usando as mídias para se comunicar. Até as mensagens instantâneas estão acabando. Quer dizer, assim, eu mostro isso na minha palestra assim, através de pesquisa, né. Fala um pouco mais dessa pesquisa. O senhor apresenta na palestra, apresenta no livro também. Quais foram os resultados que o senhor... Na minha palestra, eu até não enfoco muito, né? Eu não enfoquei muito a questão da minha pesquisa que eu fiz para fins da minha dissertação de mestrado, né? Porque esse livro foi assim, a origem dele se deu através, né, da minha dissertação de mestrado, através de um convite que eu recebi de uma editora. Então, essa pesquisa que eu acabei de falar agora é uma outra pesquisa. A pesquisa que eu faço no meu livro, que aparece bem no meu livro, é a pesquisa assim, de duas redes, né? Faço comparações, né, de duas redes, são redes do governo, né? E que assim, são o uso desses recursos, né, que você imagina que as redes oferecem, fórum, documento colaborativo, né, que assim, é o que tem de mais de ponta, né, dentro do mercado. Você vai lá dentro e trabalha todo um documento dentro dele e sem ter que estar salvando esse documento, mandando para outro. Então, assim, o que tem de mais moderno estão dentro desses softwares, né?
Eu, por exemplo, no meu livro, é um software chamado .lrm, entendeu? Então, a pesquisa envolve essas duas redes, são duas redes do governo, né? Essa outra pesquisa que eu estou falando é uma outra pesquisa, é uma questão mais recente. Mas eu, não enfoquei muito, né, a minha pesquisa na palestra, né? Eu falo, até para poder enfatizar mais outras questões, as questões das redes externas que estão aí, vamos dizer assim, acontecendo, que é importante que as pessoas saibam, até para poder entender, por exemplo, a Primavera Árabe, né, a Primavera Brasileira, o caso do Uber, por exemplo, entendeu? São redes externas que eu cito um caso de alimentos orgânicos, por exemplo, eu cito o caso de plantões médicos, né, que é uma questão de rede também, e que por falta de política pública, né, acabou se criando redes. Então as redes externas acabam sendo criadas com objetivos diferentes, né? Se não existe uma política pública para aquela situação, os médicos foram lá e criaram a sua rede, né, para poder suprir plantões, etc. e tal. Então, eu procuro enriquecer a minha palestra, né, falando também a respeito dessas outras redes, né? Não fico só preso à questão, né, do meu livro. O livro que tem de importante é essa parte inicial, que é a parte que eu chamo de alinhamento de conceitos, né, que dá um pouco essa diferença, como todo o processo aconteceu, entendeu? Porque a sua família é uma comunidade, né? Então, tudo, sabe, esse processo, como é que todo ele se evoluiu, né? Para as pessoas entenderem um pouco, né, como existem, né, como essas redes funcionam, até você chegar, porque nada disso é inventado, né? Quer dizer, eu acho que as redes, o software, ele simplesmente é um meio, né, de operacionalizar e de dar um alcance maior, né, para as pessoas poderem utilizar. Né? Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Luiz. Tá ok. Eu que agradeço. Tá? Se você quiser saber mais sobre esse assunto que a gente está conversando aqui, é só você acessar a galeria de eventos realizados na TV CRA-RJ. Até a próxima!